Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos vós. Nós estamos no dia 30 de setembro de 2020 e nós queremos, em nome do Senhor Jesus, darmos início ao estudo do culto de doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, na cidade de Vitória de Santo Antão. E nós queremos convidar os irmãos a que, neste momento, nós possamos nos colocar diante do Senhor em oração para suplicarmos a sua graça, misericórdia e bondade em Jesus para conosco. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado por tua graça, bondade e misericórdia em Jesus Cristo para conosco. Obrigado também pela tua palavra que leremos e pelo estudo que teremos nesta noite. Que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração, nos ajude na compreensão da tua palavra e nos ajude a vivermos de acordo com os teus santos ensinos. É o que nós rogamos ao Senhor agradecidos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Meus queridos, nós leremos o texto do livro de Gênesis, capítulo 2, e leremos do versículo 1 ao versículo 3, que nos diz: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Meus queridos, nós devemos, com estas verdades lidas por nós neste momento, nós devemos não apenas compreender, não apenas entender a palavra de Deus, que nos diz que Deus criou os céus e a terra, o Senhor criou todas as coisas, criou todo o seu exército, portanto o exército dos céus, tudo quanto existe nos céus e na terra, em todo o universo, e depois dele ter terminado todas as coisas, no sétimo dia ele descansou de todas as obras que fizera. E abençoou o Senhor Deus, o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Devemos crer nestas verdades, mas nós devemos praticar estas verdades. E é sobre o dia do Senhor que nós iremos meditar, refletir nesta noite, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. A santidade do sábado foi instituída na criação. É o que a gente acaba de ler. A santidade, a consagração do sábado foi instituída no dia, foi instituída na criação. Logo que Deus criou os céus e a terra, ele instituiu, ele estabeleceu o sábado como um dia como o dia dele, o dia de descanso, o dia do Senhor. Depois de 6 dias, ou dos seus 6 dias de atividade criadora, Deus passou 6 dias criando os céus e a terra. Primeiro, o Senhor criou todo o universo, quando disse, criou, pois, o Senhor os céus e a terra. Portanto, Deus criou todo o universo. E ele, então, depois que criou todo o universo, ele passou a olhar, contemplar a nossa terra, o nosso planetinha. E o texto vai dizendo que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e a terra era sem forma e vazia, e Deus foi dizendo, e as coisas foram sendo criadas pelo poder da sua palavra, pelo poder do Logos Criador. Deus trouxe à existência todas as coisas, as mantém, e ele criou todas as coisas. E no final, no 6º dia, ele criou os seres humanos. Primeiro, ele preparou o meio ambiente para que nós pudéssemos vir a existir, vir a morar nesse lugar chamado planeta Terra. Primeiro, ele preparou as condições físicas, clima, o meio ambiente como um todo. E depois, então, ele nos criou e nos colocou neste planeta, nos colocou no jardim do Éden, que ficava na região que hoje é o Iraque.
Esse E quando o Senhor então criou os seres humanos, logo que ele criou os seres humanos, ele descansou de suas obras. Ele descansou, terminou seu trabalho, o Criador, e ele então descansou da sua criação, de ter criado o universo, de ter criado todas as coisas. E ele então separou este dia, o dia sétimo, separou este dia como um dia de descanso, um dia santificado, separado para cultuarmos a Ele, lembrarmos-nos dele, mas também para descansarmos de nossas obras, de nossas atividades seculares, como a gente geralmente diz. Por meio desta santificação, Deus separou o sétimo dia e o consagrou como um dia santo, como um dia sagrado. Então, por meio dessa ação divina de separar o dia sétimo, ele estava consagrando este dia como um dia santo. A observância apropriada do sábado era um dos 10 mandamentos dados por Deus no Monte Sinai, dados, portanto, a Moisés. Então, o dia de consagrar ao Senhor, o dia de se consagrar a Deus, foi também dado ao povo de Israel, ao povo de Deus, como um dos 10 mandamentos, para que o povo se lembrasse de cumprir esta aliança que Deus estabeleceu com Adão e Eva, com os nossos primeiros pais, quando ele nos criou, quando ele fez a raça humana. Devemos lembrar também que é importante que a instituição do dia de descanso, o dia do Senhor, foi uma parte integrante da aliança da criação, quando Deus criou todas as coisas e descansou no dia sétimo e consagrou este dia para que nós descansássemos nesse dia. Isso faz parte da aliança da criação. Deus estabeleceu, instituiu o descanso na criação e, portanto, os nossos primeiros pais tinham que descansar no sétimo dia. Eles deviam guardar o jardim, cultivar o jardim, estar ali vivendo no jardim do Éden, guardando e cultivando o jardim, tomando conta, administrando a criação que Deus nos deu, que é o planeta Terra e todo o universo. E eles deviam, nossos primeiros pais deviam trabalhar nesses dias e trabalhar por 6 dias e no sétimo dia descansar. E é o que devemos fazer também em nossos dias. No Antigo Testamento, a violação, a quebra do dia de sábado era uma ofensa capital e que tinha como punição também a pena de morte. A palavra sábado significa descanso. A palavra sábado significa descanso. Alguns insistem em que o nosso sábado é o único dia apropriado para celebrar o descanso, o sábado bíblico, e que não é legítimo observá-lo no domingo. Infelizmente, algumas pessoas pensam desta forma, mas não é verdade, pois o cristianismo histórico sempre tem observado o domingo como o sabá, como o dia de descanso, porque no Novo Testamento o domingo é o dia do Senhor. Porque foi no domingo que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. E este fato, a ressurreição de Cristo, é suficiente para fazer essa mudança da guarda do sábado para o domingo. É suficiente porque é o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos para não mais morrer. Ressuscitou dentre os mortos de uma vez por todas e para sempre, para garantir a nossa justificação, garantir a nossa salvação. Demonstrando que a sua oferta, o seu sacrifício, o holocausto que ele, Jesus, ofereceu ao Pai, ofereceu a si mesmo como holocausto, como sacrifício pelos nossos pecados, para a nossa redenção, para o perdão dos nossos pecados. Este sacrifício feito por ele foi aceito pelo Pai e o Pai ressuscitou a Cristo Jesus. E por esta razão de Cristo ter ressuscitado no domingo, a igreja, historicamente, ela vem guardando o domingo como sendo o dia do Senhor, como sendo o dia de guardar
o sabá, de guardar o descanso, de descansar e servir ao Senhor ainda mais intensamente. O princípio que nós devemos compreender, o princípio fundamental do sabá, do dia de descanso, do sábado bíblico, o princípio fundamental do sábado bíblico, do sétimo dia, o princípio é que nós devemos descansar em um dia em 7. Então devemos descansar, ter o nosso sabá, ter o nosso descanso em um dia em 7. Então você trabalha 6 dias na semana, no sétimo dia você descansa. E nós trabalhamos de segunda a sábado e descansamos, portanto, no domingo, porque é o dia do Senhor, o dia em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Não estamos quebrando o princípio do sabá, não estamos quebrando o princípio do descanso bíblico do Antigo Testamento. Pelo contrário, nós o guardamos, porque ele é um dia de descanso em 7 dias. Um dia de descanso. 6 trabalha, no 7º você descansa. Meus queridos, esse princípio ele permanece intacto quanto à guarda do domingo. O sábado semanal tem estado perpetuamente em vigor desde a criação e foi observado também pelos apóstolos na igreja primitiva. Mesmo os apóstolos alterando o dia do sábado para o primeiro domingo, permanece a guarda do sábado bíblico, que é guardar um dia em 7 dias, guardar um. Em 6 dias você trabalha, no 7º você descansa. O sábado semanal, portanto, tem sido guardado desde os dias dos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Questões como sobre a observância adequada do sábado continuam sendo discutidas entre muitos teólogos. Como devemos guardar o dia do Senhor? Como devemos guardar o dia do Senhor? De que maneira? De que modo? Como? Que coisas são lícitas fazer neste dia e que coisas nós não devemos fazer neste dia? Mesmo sendo lícitas fazer em outro dia, mas não no dia do Senhor. Então, algumas discussões têm sido feitas entre os teólogos. Alguns concordam, outros discordam, e a gente precisa compreender que a maioria concorda que o sábado inclui uma ordem para o descanso de todo labor ou trabalho regular. Então você tem um labor, tem um trabalho regular, você precisa descansar daquele trabalho. Tirar, portanto, um dia de descanso, descansar, porque você precisa, de fato, descansar. Você precisa descansar de toda a sua obra civil além de descansar, dormir, relaxar, você precisa servir ao Senhor de todo o seu coração. O sábado também é um tempo para a adoração corporativa, para a adoração coletiva, para a adoração junto com toda a congregação dos fiéis, com a congregação dos crentes, dos filhos de Deus, daqueles que creem em nosso Senhor e Salvador Jesus como seu único e suficiente Salvador. Nós não podemos ficar adorando sozinhos em casa. Nós devemos adorar junto com nossos irmãos, porque a adoração ela é coletiva. O culto público é público. Não cultuo a Deus publicamente sozinho. Eu cultuo a Deus publicamente junto com meus irmãos, junto com o povo de Deus. A igreja não vive sozinha, a igreja não vive isolada, cada membro separado do corpo. A igreja é um corpo vivo e que precisa da interdependência e que tem, na verdade, interdependência de um membro com o outro e que precisa do auxílio, que precisa da ajuda, que precisa da assistência do outro membro, que precisa do auxílio do outro membro. E por isso nós precisamos orar bastante ao Senhor para que Ele abra os céus e derrame bênçãos sobre nós, para que esta pandemia seja varrida da terra e para que a igreja possa voltar a se reunir, todos os membros, todos juntos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, todos, porque precisamos estar
estar juntos como igreja, como povo de Deus, como filhos de Deus, porque nós precisamos uns dos outros, nós necessitamos adorar a Deus juntos e não separados. Mas precisamos da assistência, precisamos da ajuda, precisamos da oração comunitária, coletiva, juntos, para que Deus seja glorificado e para que nós possamos, de fato, sentir o calor um do outro, sentir o amor um do outro e receber o serviço, a assistência do dom que o outro irmão tem e que eu não tenho. Nós precisamos uns dos outros e lembrarmos que somos um corpo e o corpo não deve viver separado, tendo seus membros separados, mas um corpo funciona tendo seus membros unidos, juntos, para a glória de Deus, frutificando para a glória do Senhor e Salvador Jesus. Meus queridos, o sábado, ele é um momento, é um dia de descanso das nossas obras, dos nossos trabalhos regulares. É um dia de descanso. É um dia em que nós devemos descansar de nossas obras. Seja qual for o seu trabalho, descanse. Separe um dia, especialmente o domingo. Separe o domingo para descansar de suas obras, descansar dos seus trabalhos. Se desligar do seu trabalho e você poder nele descansar, relaxar, dormir bastante, mas também não esquecer de lembrar-se de Deus, de servir ao Senhor e de estar junto com seus irmãos na casa do Senhor, para que Deus seja glorificado e você abençoado junto com seus irmãos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Meus queridos, o sábado, o dia do Senhor, é uma ocasião especial para nos alegrarmos também na ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O dia do Senhor, o domingo, o dia do Senhor, esse sabá, esse dia de descanso, deve ser também um dia e uma ocasião especial em que nós nos lembramos da ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Jesus ressuscitou no domingo. E toda vez que chega o domingo, você deve se lembrar, Jesus ressuscitou neste dia. Jesus de Nazaré ressuscitou no primeiro dia da semana. Jesus Cristo de Nazaré ressuscitou para não mais morrer. Jesus de Nazaré ressuscitou para garantir a minha, a sua justificação pela fé nele. Ele ressuscitou para garantir que a sua oferta, a sua morte na cruz e sua vida de obediência foram aceitas por Deus Pai, aceitos como uma propiciação, como um sacrifício pelos nossos pecados, e Deus recebeu o pagamento pelos nossos pecados, e nós estamos, portanto, em Cristo, perdoados, lavados pelo sangue de Cristo, perdoados dos nossos pecados, justificados pela fé, adotados da família de Deus. Nós devemos nos lembrar da ressurreição de Jesus todos os domingos. Jesus ressuscitou neste dia, hoje é o dia do Senhor, o dia em que ele ressuscitou, e uma ocasião para nós nos lembrarmos e termos esperança de que iremos para o descanso eterno. Iremos para o descanso eterno por ocasião da segunda vinda de Cristo. Iremos descansar, teremos o nosso sabá eterno, o nosso descanso eterno junto com o Pai. Descansaremos de nossas obras daqui desta vida quando morrermos ou quando Jesus Cristo vier. Nós entraremos em nosso repouso permanente e eterno. É evidente que o céu não será um lugar onde você vai estender uma rede e ficar lá se balançando na rede para sempre. É um lugar de repouso, de descanso eterno, mas é um lugar onde nós iremos servir ao Senhor, adorar ao Senhor, estar junto com nossos irmãos, aprendendo, crescendo, amadurecendo, no sentido de crescermos em conhecimento de Deus, crescermos em conhecimento e trabalharmos em alguma tarefa que Deus vai nos conceder lá no novo céu e na nova terra. Porque Deus não fez os céus e a nova terra para que nele nós sejamos ociosos e preguiçosos. Não pense o céu como um lugar onde a gente só canta, só louva e só está lá diante de Jesus adorando. Não, pense o céu como um lugar especial, onde a gente descansa, onde a gente vive para sempre, onde a gente tem alegria eterna, comunhão com Deus permanente o tempo inteiro, na presença dele, mas um lugar onde ele diz nas Escrituras que o que ele tem preparado não subiu à nossa cabeça, não veio ao nosso coração, a gente nem imagina
o que Deus tem preparado para nós, as coisas boas, os benefícios, as alegrias, as conquistas, tantas coisas que a nossa imaginação não consegue alcançar. Portanto, não olhe ou não pense no céu como um lugar monótono. Não será um lugar monótono, será um lugar cheio de criatividade, cheio de beleza, cheio de glória, mas cheio da presença de Deus, mas também cheio de atividades, que a Bíblia não revela quais são. Mas não pense que o céu será um lugar monótono, não pense isto. Pelo contrário, será um lugar cheio de muita atividade e criatividade de Deus. Meus irmãos, o dia do Senhor, o domingo, ele, portanto, nos remete a essa ocasião especial da ressurreição de Cristo, mas também nos remete a essa esperança da ressurreição, da nossa própria ressurreição e do nosso descanso sabático no céu. O domingo nos remete a isto, porque Jesus ressuscitou e garante para nós a nossa salvação eterna. Existe, entretanto, uma discórdia com relação à recreação e as obras de misericórdia. Existe uma discórdia. Será que no dia do Senhor a gente pode nos recrear? A gente pode fazer algumas atividades de recreação, de passeios no dia do Senhor? Ou podemos fazer obras de misericórdia ou não? Como é que é isto? Meus queridos, alguns estudiosos, especialmente a nossa Confissão de Fé do Westminster, ela considera o lazer como uma violação mundana do sábado do Senhor. Sim, a nossa Confissão de Fé compreende que o que é lícito, o lazer que é lícito nos outros dias, não é lícito no domingo, não é lícito no dia do Senhor. Porque no dia do Senhor, eu e você devemos nos dedicar a descansar de nossas obras civis, mas também a nos consagrar a Deus, sua palavra e culto público e as obras de misericórdia, as boas obras de misericórdia em favor dos nossos irmãos, em favor do próximo. Portanto, o lazer no dia do Senhor deve ser evitado, sim. Nós devemos nos organizar, nós devemos nos adequar à palavra de Deus e não ela a nós. Nós devemos nos adequar à palavra de Deus. Devemos nos adequar às Sagradas Escrituras e procurar não fazer no domingo o que fazemos nos outros dias, com relação a passeios, recreações e entre outras atividades que se faz normalmente nos outros dias. E nós precisamos nos reformar quanto à guarda do dia do Senhor. Você não consegue ainda cumprir o dia do Senhor plenamente, mas você está se esforçando em cumprir o dia do Senhor. Então, eu não assisto mais televisão no domingo, porque é o dia do Senhor, então não tenho esta recreação. Eu também não jogo mais bola, não jogo mais futebol no dia do Senhor, porque é o dia do Senhor, vou me consagrar mais a Deus, a leitura da sua palavra, ao culto, a servir ao Senhor, a visitar irmãos, etc. Mas tem coisas que ainda não consigo fazer, pastor. Eu ainda vou comer fora em um restaurante, ainda vou ao shopping comprar alguma coisa, etc e tal. Mas a gente precisa se adequar à palavra de Deus, a gente precisa se organizar para buscar guardar o dia do Senhor da maneira mais adequada possível, evitando o lazer no dia do Senhor, evitando a recreação no dia do Senhor e procurando nos dedicar e nos consagrar à leitura das Sagradas Escrituras, ainda mais no dia do Senhor, ao culto público a Deus, à escola bíblica dominical, como nós veremos e vamos enfatizar aqui, também a fazer as nossas atividades de misericórdia aos nossos irmãos. E quanto às obras de misericórdia, de fato, uma boa maioria dos estudiosos compreende que no domingo também devemos fazer as obras de misericórdia. É evidente que não apenas no domingo, mas tendo em vista que durante a semana estamos envolvidos com os nossos trabalhos civis, nossos trabalhos que geralmente chamamos de trabalho secular, nós devemos
nos dedicar ainda mais no domingo também às obras de misericórdia, de assistir aos irmãos necessitados. Devemos, por exemplo, lembrar que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele exercia o seu ministério especial mesmo no sábado, como uma ordem implícita para que os cristãos estejam ativamente engajados em obras de misericórdia no sábado, tais como visita aos enfermos e assistência aos necessitados. Precisamos compreender que toda boa obra, seja ela qual for, deve e pode ser feita no domingo. Você vai visitar alguém, vai socorrer uma pessoa, você está fazendo uma boa obra. E boas obras podem e devem ser feitas também no domingo. Hoje eu não vou visitar ninguém porque hoje é o dia do Senhor, é o dia de descanso, eu não devo praticar nenhuma obra. Mentira! Todas as boas obras são lícitas no dia do Senhor, mas não apenas no dia do Senhor, em todos os dias da semana. E no dia do Senhor, especialmente, nós devemos também praticar as boas obras e obedecer à palavra de Deus. Outros argumentam que o exemplo de Jesus prova que é legítimo e bom estar envolvido em obras e atividades de misericórdias. Mas aquilo que é permitido não é necessariamente exigido. É claro que tais obras de misericórdia não estariam restritas apenas ao sábado, apenas ao sabá. Não estão restritas apenas ao dia do Senhor, ao domingo. Elas devem ser feitas e praticadas em todos os dias da semana. Praticadas por um coração regenerado, praticadas por um coração que se arrependeu de seus pecados, praticada por um coração que creu em Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Porque as únicas boas obras que Deus recebe são as boas obras de Cristo Jesus para a nossa salvação. A obediência de Cristo, sua morte na cruz e sua ressurreição a nosso favor. São as únicas boas obras que Deus recebe para a nossa salvação. As minhas boas obras que eu pratico, porque estou em Cristo Jesus, Deus recebe, mas não para me salvar, mas apenas para me galardoar, me recompensar por ocasião da vinda de Jesus, como ele tem falado na sua palavra. Por isso, meus irmãos, nós devemos compreender que o dia do Senhor é um dia para se guardar, é um dia para se viver na presença de Deus, especialmente nos consagrando ao culto público, à leitura das Escrituras e também ao serviço de misericórdia aos nossos irmãos necessitados. Que Deus use de graça e misericórdia para conosco, nos ajudando não apenas na compreensão deste assunto, mas a praticá-lo, a vivê-lo de acordo com a palavra de Deus. E se temos dificuldades para guardar o dia do Senhor de forma adequada, nós devemos estudar mais esse tema, estudar mais este assunto e nos esforçar, nos esmerar em assim proceder, de acordo com a palavra, para que Deus seja glorificado, para que nós sejamos abençoados por Ele e desta maneira o nome do Senhor seja engrandecido em nossas vidas. Meus amados, vamos orar ao Senhor nosso Deus, vamos pedir a Ele que nos abençoe neste momento. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado mais uma vez pela Tua graça e pela Tua palavra que acabamos de ler e de ouvir esse estudo. Que o Senhor nos ajude na compreensão do mesmo e que o Senhor nos ajude a guardar a palavra do Senhor, a guardar o dia do Senhor, de maneira que o Teu nome seja engrandecido em nossas vidas. Toma a todos nós em Tua presença, em Tuas mãos, venha abençoar não apenas a nossa igreja, não apenas os nossos irmãos, mas a todo o Teu povo espalhado na face desta terra, deste planeta. Também toca na mente dos cientistas para que encontrem uma vacina eficiente o quanto antes, o mais rápido possível, para que a população seja imunizada e todos nós possamos voltar às nossas atividades cotidianas. Usa de misericórdia para conosco, Senhor, e ajuda-nos a vivermos para Ti. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém.
Meus queridos, peço a você que possa se inscrever aqui em nosso canal, PRPC Joás Luciano Almeida. Se inscreva e também clica aí no sininho para você receber as notificações quando a gente envia mensagens aqui em nosso canal. Também queremos que os irmãos possam compartilhar essas mensagens aqui do canal com seus familiares, amigos, conhecidos, para que outras pessoas possam também ser abençoadas com a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que vocês tenham uma boa semana na presença de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Deus abençoe.